Ao longo da Bíblia, existem expressões que carregam um peso tão grande que atravessam séculos, conectam livros diferentes e continuam despertando temor, curiosidade e debate até hoje. Uma dessas expressões é, sem dúvida, a abominação desoladora. Ela surge no livro do profeta Daniel, reaparece séculos depois na boca do próprio Jesus Cristo e ecoa novamente nas visões apocalípticas do último livro da Bíblia. Mas afinal, o que é a abominação desoladora? Seria um evento histórico já cumprido? Um símbolo espiritual? Ou algo que ainda está por acontecer? Para entender esse mistério, precisamos fazer algo essencial. Voltar no tempo, entrar no contexto histórico, profético e espiritual dessas passagens e permitir que a própria Escritura interprete a Escritura. O termo abominação desoladora aparece pela primeira vez no livro de Daniel, escrito em um período de extrema tensão para o povo judeu. Daniel viveu durante o exílio babilônico, um tempo em que Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido profanado e o povo de Deus parecia abandonado à própria sorte. É nesse cenário de crise que Deus começa a revelar, por meio de visões e sonhos, o futuro dos reinos humanos e o desenrolar do plano divino até o fim dos tempos. No capítulo 9 de Daniel, após uma oração profunda de arrependimento e intercessão pelo seu povo, o profeta recebe uma das profecias mais complexas de toda a Bíblia, a profecia das 70 semanas. No meio dessa revelação, surge uma frase enigmática. Fala-se de alguém que fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição determinada seja derramada sobre ele. Aqui, a abominação está diretamente ligada à profanação do que é santo, especialmente do templo e do culto a Deus. No contexto bíblico, algo é chamado de abominável quando usurpa o lugar que pertence somente ao Senhor. Não é apenas idolatria comum, é uma afronta direta, pública e sacrílega contra Deus. Daniel volta a mencionar a abominação desoladora em outros capítulos, especialmente no capítulo 11, onde descreve um rei arrogante, cruel e blasfemo que se levantaria contra o povo santo, profanaria o santuário, tiraria o sacrifício diário e estabeleceria a abominação desoladora. Historicamente, muitos estudiosos veem aqui uma referência inicial a Antíoco Epifânio, um rei seleucida que por volta de 167 a.C. invadiu Jerusalém, proibiu os sacrifícios judaicos e mandou erguer um altar a Zeus dentro do templo, sacrificando animais impuros sobre o altar sagrado. Esse evento foi, sem dúvida, uma abominação. Foi um ataque direto ao coração da fé judaica. O templo, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, foi transformado em um palco de idolatria. Isso trouxe desolação, tanto espiritual quanto física. Jerusalém foi humilhada, o povo perseguido e muitos fiéis mortos por permanecerem leais à lei. Mas aqui está um ponto crucial. Jesus, séculos depois desse evento, fala da abominação desoladora como algo ainda futuro. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, durante o famoso sermão profético no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim dos tempos e o sinal da sua vinda. Em meio à resposta, Jesus faz uma afirmação impressionante. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ao citar Daniel diretamente, Jesus confirma que aquela profecia não se esgotou no passado. Ele aponta para um cumprimento futuro, ligado a um período de grande tribulação. Note que Jesus acrescenta uma observação importante. Quem lê, entenda. Isso indica que não se trata de algo simples ou superficial. É um alerta para discernimento espiritual. Jesus associa a abominação desoladora a um tempo de angústia sem precedentes. Ele fala de um sofrimento tão intenso que, se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Isso vai muito além da destruição causada por Antíoco Epifânio.
Aqui, o cenário é global, escatológico e final. Historicamente, muitos cristãos viram um cumprimento parcial dessa profecia na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito cercou a cidade, destruiu o templo e deixou Jerusalém em ruínas. Para os judeus, aquilo foi novamente uma desolação absoluta. O sacrifício cessou, o templo foi destruído e o centro do culto judaico deixou de existir. Ainda assim, mesmo esse evento parece não esgotar completamente o alcance da profecia. Por quê? Porque quando avançamos para o livro do Apocalipse, encontramos descrições que ecoam fortemente a ideia da abominação desoladora, mas em um contexto ainda mais amplo e definitivo. No Apocalipse, João descreve a ascensão de um sistema mundial que se opõe a Deus, liderado por uma figura conhecida como a Besta. Essa entidade recebe adoração, exige lealdade absoluta e persegue todos os que se recusam a se submeter. Em Apocalipse 13, vemos a imagem da besta sendo erguida e o mundo sendo compelido a adorá-la. Aqueles que não o fazem são mortos. Aqui o padrão se repete. Algo ou alguém ocupa o lugar que pertence somente a Deus, exigindo adoração. Isso é, por definição bíblica, uma abominação. E onde isso ocorre? No centro da vida humana, espiritual e social do mundo. O resultado é novamente a desolação, juízo, caos, sofrimento e separação de Deus. O apóstolo Paulo também contribui para esse entendimento quando, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, fala do homem da iniquidade, que se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, chegando ao ponto de se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa descrição se alinha perfeitamente com a lógica da abominação desoladora, a exaltação máxima do orgulho humano e da rebelião contra o Criador. Portanto, quando conectamos Daniel, Jesus, Paulo e o Apocalipse, percebemos um padrão profético claro. A abominação desoladora não é apenas um evento isolado no passado. Ela se manifesta em camadas de cumprimento, com um ápice final nos últimos dias. Em sua essência, a abominação desoladora representa o momento em que a rebelião contra Deus atinge seu ponto máximo. É quando aquilo que é falso se apresenta como verdadeiro, quando o poder humano tenta substituir a autoridade divina, e quando o sagrado é profanado de forma deliberada e escancarada. Mas há um detalhe fundamental que muitas vezes passa despercebido. Jesus não menciona essa profecia apenas para informar, mas para alertar. Seu objetivo não é gerar medo, mas preparar. Ele diz que aqueles que discernirem os sinais devem fugir, vigiar, perseverar e não se deixar enganar. O Apocalipse, apesar de suas imagens assustadoras, não é um livro de desespero, mas de esperança. Ele mostra que, mesmo diante da abominação máxima, Deus continua no controle. A desolação não é o capítulo final. O juízo vem, mas também vem a restauração. A besta é derrotada, o falso é exposto e o reino de Deus é estabelecido plenamente. Assim, a abominação desoladora serve como um divisor de águas na história espiritual da humanidade. Ela separa os que se rendem à mentira dos que permanecem fiéis à verdade. É um teste de lealdade, fé e discernimento. Em última análise, essa profecia nos chama a olhar para dentro, porque, antes de ser um evento externo, ela nos confronta com uma pergunta essencial. Quem ocupa o lugar central em nossa vida? Sempre que algo toma o lugar que pertence a Deus, seja poder, ideologia, medo ou orgulho, uma sombra da abominação já começa a se formar. Por isso, as palavras de Jesus continuam ecoando através dos séculos. Quem lê, entenda. Não é apenas sobre saber o que acontecerá no fim, mas sobre estar espiritualmente preparado hoje. Porque, independentemente do momento histórico, a fidelidade a Deus sempre será o antídoto contra qualquer forma de abominação e a única proteção contra toda desolação.